Boa tarde a todos. É sempre uma alegria recebê-los na nossa casa espírita para que possamos refletir juntos nos ensinamentos do Mestre e que esta tarde nos propicie esses momentos em que nós nos entregamos à espiritualidade que age nesta casa, a espiritualidade responsável pelos nossos trabalhos, possam nos auxiliar nesse entendimento, para que então possamos também procurar colocar nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, esses ensinamentos do Mestre, do nosso amigo de todas as horas, o qual todos os dias, em algum momento, nos convida para que possamos segui-lo efetivamente. Há uma cena no filme Nosso Lar, creio que a maioria aqui já deve ter assistido, também lido o livro, que nos chama muita atenção, porque às vezes, quando nós nos deparamos com uma cena em um filme, nós nos identificamos ou identificamos melhor aquilo que nos está sendo oferecido, de uma forma mais efetiva. E nesta cena, lá no filme, André Luiz está retornando lá do mundo espiritual para sua casa, sua morada física, porque lhe fora permitida a visita após algum tempo no plano espiritual. E ele veio, adentra a casa e se depara com a sua mulher já casada, com um novo consorte, e os seus filhos tendo um novo padrasto. E aquela cena choca ele. No mesmo instante, os pensamentos dele se turvam, há uma raiva, há uma insatisfação. Ele deixa os seus pensamentos negros e retorna ao umbral, porque a forma em que ele se postou, volvendo, aqueles sentimentos que de alguma forma já não faziam parte da vida dele, mas que naquele momento ele não soube controlar, se colocou naquele estado de raiva, porque vira a esposa com outro, porque vira seus filhos sendo cuidados por outro, e não conseguiu, turvando os seus pensamentos, o seu ambiente psíquico turvado lhe fez retornar ao umbral, porque tudo é sintonia. O que nós pensamos, o que nós sentimos, faz com que atraiamos, ou nos encontremos naquele ambiente psíquico. Conforme o que eu penso, é a minha vida. Conforme o que nós pensamos, é a nossa vida. Da maneira como nós nos comportamos, da maneira como nós colocamos os nossos sentimentos para fora, é a nossa vida. Sintonia é como se fosse um imã, que nós colocamos e atraímos. Desta forma, a nossa mente, os nossos sentimentos estarão atraindo aqueles companheiros que nós mesmos elegemos, porque
Às vezes nós pensamos que os opostos se atraem, mas não são os opostos, são os semelhantes, porque nós estaremos atraindo para nós aqueles amigos, aquelas escolhas, conforme os nossos pensamentos, conforme aquilo que nós queremos e aquilo que nós estamos oferecendo aos demais. Porque quando nós pensamos, nós emitimos ondas e essas ondas têm determinada frequência. E nessa frequência mental nós vamos encontrar outras mentes na mesma frequência que a nossa. Então nós vamos atraindo conforme as nossas escolhas, pensamentos, sentimentos. Por isso temos que prestar muita atenção no que nós estamos atraindo e se colocar a reflexão para saber qual que é o motivo que nós estamos atraindo aquele tipo de amigos, aquele tipo de pessoas para o nosso convívio. Porque em tudo nós vemos integração, afinidade e sintonia. E de uma coisa nós não tenhamos dúvidas, é através do pensamento que nós vamos comungar uns com os outros. O pensamento é algo muito poderoso e nós temos que nos colocar à disposição de entender e de saber como utilizá-lo para que as nossas escolhas sejam as melhores. Nada alcança nós por acaso. Nós estamos ali atraindo aquilo que nós elegemos de uma forma ou de outra, né? E a afinidade é uma faixa de união em que nos integramos uns com os outros. Com os nossos pensamentos nós atraímos, nós absorvemos, nós impulsionamos ou rechaçamos algo. Com a nossa vontade, nós conferimos a orientação e o rumo dos nossos pensamentos, daquilo que nós queremos. E isso aponta em várias direções, há uma variedade imensa, né? Por isso que a afinidade é uma faixa de união. União de pensamentos, de sentimentos, atração, repulsão. É bem importante nós nos colocarmos a essa disposição desse entendimento para que possamos nos oferecer uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor e oferecer aos demais esta qualidade de vida, fazendo a nossa parte no mundo em que nos abraça, no mundo em que é a nossa casa, que nos permite retornarmos novamente nesse corpo físico para fazer uma reavaliação daquilo que nós já temos, daquelas escolhas que talvez nós fizemos erroneamente em outras épocas, em outra oportunidade de reencarnação, e retornamos nessa para fazer essa avaliação, para que a gente possa progredir. O espírito imortal, ele está aqui, nós estamos aqui para progredir, para melhorar. E toda oportunidade que nos é oferecida pelo nosso Criador deve ser exercida da melhor forma possível, nos possibilitando esse crescimento para que a nossa bagagem interior seja mais repleta de virtudes, de qualidades, de escolhas corretas. Nós sabemos que tudo isso nós não vamos conseguir em uma só encarnação, mas
nós podemos já hoje começar a melhorar para que as nossas aquisições sejam mais positivas, para que a nossa bagagem, a qual nós estaremos retornando, a nossa bagagem moral, ela seja mais repleta, né, de coisas boas, de sentimentos bons, para que possamos também aproveitar melhor esta oportunidade que nos é oferecida. Conta a literatura zen budista que um mestre e o discípulo estavam percorrendo um caminho. Eles tinham a intenção de chegar a um certo local para repousarem naquela noite e, após esse repouso, seguirem adiante nas suas atividades. E eles, percorrendo este caminho, se depararam com uma ponte que havia caído e o único caminho, a única direção que eles poderiam passar era por ali. Mas a ponte tinha caído. Daí eles ficaram refletindo ali, pensando, conversando no que eles iriam fazer. Qual seria a postura deles? Voltariam? Seguiriam em frente? E eles resolveram ver a profundidade na água daquele rio. E notaram que eles poderiam atravessar, porque mesmo adentrando na água, que dava pela cintura dos dois, eles sentiam que com os passos firmes, eles poderiam estar lá na outra margem do rio. Dessa forma, se colocaram a essa disposição e começaram, mas de repente eles escutaram alguém chamando, chorando, pedindo auxílio, e olharam e viram que era uma mulher. Aquela mulher também queria atravessar o rio, mas ela tinha medo de se afogar e de ser levada pela correnteza. E como ela viu os dois, ela pediu auxílio para que eles pudessem levá-la até a outra margem do rio. Os dois se olharam, o mestre, no impulso, pegou aquela mulher no colo e começou a atravessar o rio com passos firmes. O discípulo, meio ressabiado, não entendendo o motivo porque o mestre havia pego aquela mulher no colo, mesmo dessa forma foi atrás. E atravessaram com os passos firmes e chegaram na outra margem do rio. O mestre colocou a mulher no chão e se despediram, e a mesma agradeceu pelo auxílio que ela teve. Seguiu o seu caminho. E ambos continuaram a caminhar por mais um tempo e trocando poucas palavras, estavam muito pensativos. Quando chegaram no local onde eles estariam ali repondo as energias, para que no próximo dia seguissem a sua viagem, o discípulo parou, olhou para o mestre e falou assim: "Me perdoe, mestre, a intromissão, mas eu gostaria de saber como é que o senhor teve coragem de pegar aquela mulher no colo, se não nos é permitido isso? Os nossos princípios não permitem." O mestre, muito tranquilo, muito sossegado, aproveitou para dar mais um ensinamento, ou oferecer mais um ensinamento ao discípulo. Ele disse com voz suave: "Naquele momento eu peguei aquela mulher, atravessei o rio e a coloquei na outra margem. E você, meu discípulo, continua com a mulher do pensamento. Até agora." O discípulo, envergonhado, se retirou para o repouso. Quantas vezes nós também pensamos, de uma forma errônea,
quando nos deparamos com uma situação? Quantas vezes nós julgamos as ações das pessoas sem saber realmente o que se passava? Ou qual era a intenção? Nós sabemos o que vale é a intenção que está no nosso coração. Como é que nós estamos agindo naquele momento? Nós temos que saber com o nosso coração. E nós, normalmente, nos preocupamos com a ação de fora. Assim como o mestre pegou a mulher, mas ele pegou para ajudá-la. Somente isso a depositou do outro lado da margem e seguiu adiante, sem pensar mais nela. Uma ação de auxílio. E às vezes nós nos deparamos, né, nós mesmos em muitos momentos, julgando e condenando já as pessoas, sem saber as suas verdadeiras intenções. Porque, como nós já falamos aqui, as verdadeiras intenções são as do nosso coração, as que vêm de dentro, aquelas mais profundas na nossa intimidade. Por isso, Jesus nos convida a não condenar. Em muitos ensinamentos, pela sua passagem aqui na Terra, Ele nos pede para que não condenemos, para que nós possamos avaliar de uma forma mais profunda a atitude das pessoas, não de uma forma rápida, de uma forma assim, talvez leviana, mas de uma forma mais caridosa, para que nós não nos coloquemos nessa disposição de estarmos condenando. Lembrando sempre que a reflexão é a melhor companhia de cada um de nós, porque nos leva a refletirmos sobre as escolhas que deveriam pelo menos ser as nossas escolhas, mas nós também analisamos a dos outros, né? Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Qual que é a implicação, a consequência disso? Do ponto moral, dessas palavras, né, que Jesus nos ofereceu, nos oferece, né, o que elas significam? Né? Pedi e vos será dado. Pedi a luz para que clareie o nosso caminho. Pedir a assistência dos bons espíritos para que nós possamos, através da intuição, optar pelas melhores escolhas. Porque eles virão nos auxiliar de alguma forma, virão nos acompanhar, virão nos guiar de alguma forma. Buscai e achareis. Quando nós pedirmos, né, nós pedimos corretamente, nós também não devemos ficarmos parados esperando que aquele pedir se faça ali instantaneamente, como se fosse um milagre acontecendo nas nossas vidas. Nós temos que pedir, mas temos que entrar em ação, nos colocando à disposição daquilo que nós escolhemos, nos colocando à disposição de entrar em contato, em sintonia com esses amigos espirituais que nós pedimos. Para que nós possamos achar
aquilo que nós necessitamos. Também nós vamos pedir nesses momentos bons conselhos. Todos nós necessitamos de bons conselhos para que possamos dar um rumo certo nas nossas vidas. E jamais será recusado um pedido realizado pelo coração. Para que esses amigos espirituais nos auxiliem, pedindo forças, coragem, abnegação, fortaleza, perseverança, para que possamos seguir adiante, atingindo os nossos objetivos, tendo também a noção real das nossas escolhas. Por isso a importância de nos colocarmos desta forma em reflexão e pedir o auxílio. Porque na maioria das vezes nós pedimos, talvez, coisas materiais. Não que o material não seja importante, é importante nas nossas vidas, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, estamos no mundo terreno, que necessitamos de agasalho, de pão, de moradia. Mas devemos entender que os ensinamentos do Cristo nos pedem para que volvemos o nosso olhar mais amoroso para os seus ensinamentos. Vamos trabalhar para conseguir ter uma vida com mais comodidade, com mais segurança, mas Jesus nos convida todos os dias para que também não esqueçamos que somos espíritos imortais e necessitamos aprimorarmos para que a nossa bagagem moral seja um pouco mais farta, para que no mundo espiritual esta bagagem esteja mais plena, porque nós entendemos o verdadeiro significado da vida, que é estar aqui para crescer, para auxiliar mutuamente. E quando nós continuamos nesse ensinamento de Jesus, que diz: batei e abrir-se-vos-á, não tenhamos dúvida que as portas, que aquilo que nós estamos pedindo chegará de alguma forma até nós. Mas temos que nos lembrar que esse pedido tem que ser sincero, tem que ser com fé, com confiança, com fervor, sabendo daquilo que nós necessitamos mesmo, porque o nosso Pai Celestial sabe das nossas necessidades, mas nós nem sempre sabemos e às vezes pedimos erroneamente. Temos que nos apresentar dessa forma com humildade e não com arrogância, para que tenhamos forças suficientes de sermos resignados com aquilo que nós escolhemos para vivermos nessa encarnação. Tem um ditado que todos devem conhecer: dize-me com quem andas e direi quem és. No que diz que basta nós conhecermos as nossas reais ou as reais motivações, e índole
que nós estaremos reconhecendo a nós mesmos e os nossos amigos, aqueles que estão ao nosso redor, para que assim a gente ateste, né, os nossos desejos, porque aquilo que nós queremos são o que nos assemelham. Então temos que ter esse cuidado. E nesse sentido, o Espírito Emmanuel, ele advoga que sintonia é um acordo mútuo. Porque todo aquele coração que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelhará. Então o que nós estamos esperando para nos assemelharmos a Jesus, para aceitarmos o seu convite e retornarmos ao seu redil, entendendo e conhecendo os seus ensinamentos, para que nós nos coloquemos a essa disposição de servir como Ele nos ensinou, de amar como Ele nos ensinou, de ser melhor como Ele nos ensinou. Porque quando nós nos colocamos a essa disposição de adentrar os ensinamentos do Cristo, nós estaremos escolhendo o retorno ao seu redil, para que possamos acompanhá-lo de uma forma mais efetiva, oferecendo Jesus através dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, e desta forma se assemelhando a Ele. Como Jesus é paciente e muito amoroso com nós todos, seus irmãos, Ele espera pacientemente por este dia, porque Ele sabe o que cada um de nós hoje consegue realizar, consegue entender, compreender. Por isso que o nosso Pai Celestial nos dá tantas oportunidades de retorno ao corpo físico, para que reavaliemos as nossas escolhas. E desta forma, nos colocando a essa disposição de melhora, para que através desses retornos ao corpo físico e idas novamente ao mundo espiritual, nós possamos fazer com que nesta bagagem que nós estamos carregando conosco, né, na nossa mala de viagem, porque aqui nós estamos numa viagem e qualquer hora podemos estar de retorno ao plano espiritual, para que nessa bagagem nós possamos colocar aí as qualidades que mais nos assemelham a Jesus. As mentes, todas as nossas mentes comungam com outras mentes, né? Então aqui nós até estamos todos aí, talvez sintonizados com a espiritualidade da nossa casa. Então estamos comungando neste momento, estamos refletindo, estamos relembrando ensinamentos do Cristo através da doutrina espírita, né? Então, porque as mentes se assemelham, e neste momento nós estamos sendo auxiliados a prestar atenção e absorver aquilo que nós conseguimos, né, da forma que nós entendemos os ensinamentos ou as reflexões que estão sendo nos oferecidas. Sintonizamos com os espíritos que nos são afins. Assim como nós temos os nossos amigos no corpo carnal, as nossas escolhas que convivem conosco, os nossos familiares que convivem conosco, nós temos a espiritualidade. As mentes, né, se comungam, não somente só nós aqui no corpo físico, mas o mundo espiritual está em conexão com o mundo físico. Então nós também estamos conectados com aqueles espíritos desencarnados que nós se afinizamos, que nós temos ali
uma semelhança nas nossas escolhas. Porque as pessoas, elas se sincronizam com pessoas que se comprazem, né? Que são iguais, que pensam iguais, que têm os sentimentos iguais. E na grande romagem, né, na nossa Terra, aí todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Cada criatura com os seus sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima. Nós temos os nossos sentimentos que nos caracterizam. E dessa forma nós emitimos raios específicos e vivemos na onda espiritual com que nós nos identificamos. Lá na sua carta aos Hebreus, no capítulo 12, no versículo 1, Paulo comenta sobre uma nuvem de testemunhas, né, a nos rodear, advertindo-nos quanto à condição dos indivíduos que temos por companheiros, que temos por amigos ao nosso redor. Então é algo, né, que nos lembrando que temos que estar ali preocupados, fazendo uma reflexão. Como andam os nossos pensamentos? Como andam os nossos sentimentos? Vamos olhar ao nosso redor e ver quem está se assemelhando conosco. Os encarnados e desta forma também os desencarnados. São nossos companheiros, conforme os nossos sentimentos, conforme os nossos pensamentos. Lá na questão 484 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec, o codificador da nossa doutrina, ele inquire a espiritualidade superior. Os espíritos se afeiçoam de preferência a certas pessoas? Ele pergunta, né? E a espiritualidade responde: os bons espíritos simpatizam com os homens de bem, ou suscetíveis de se melhorarem. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que podem tornar-se tais. Daí suas afeições, como consequência da conformidade dos sentimentos. Cada um de nós constrói de uma maneira muito particular, né, o seu ambiente, né, espiritual, a sua própria atmosfera moral. E nessa atmosfera moral pode estar ali o desequilíbrio ou pode estar a aventura, conforme os nossos sentimentos, conforme os nossos pensamentos. Estaremos sendo rodeados com aqueles que se assemelham conosco, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico. Temos que sempre nos dar uma oportunidade de nos permitir uma reflexão para sabermos como nós andamos hoje, como andam os nossos pensamentos, o que nós estamos nos oferecendo, o que nós estamos oferecendo ao mundo. Qual que é a nossa contribuição conosco? Qual que é a nossa contribuição com o mundo, com a Terra que nos acolhe e que nos pede que possamos auxiliar de uma maneira melhor, nos pede a colaboração. Porque cada indivíduo assimila as forças superiores ou inferiores com as quais se identifica. Temos que pensar muito nisso.
E por isso mesmo Jesus nos recomendou e nos recomenda até hoje, né? Vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Vigiai é como se fosse um antídoto para que a gente não se coloque nas tentações, que são tantas que nos rodeiam neste mundo físico. São tantos os convites que nos chegam e às vezes nós fazemos as escolhas, as opções errôneas e temos resultados desastrosos. Além de ser um antídoto, esse vigiai, ele disciplina os nossos pensamentos, exercitando-nos ou convidando-nos a exercitar a higiene mental, né? Através das reflexões, mas reflexões superiores, através da oração. Orai, né? Para que nós possamos, como nos slides anteriores, pedir, para que a gente possa achar aquilo que nós necessitamos, que nos favoreça moralmente, para que possamos cooperar de uma forma mais efetiva conosco mesmo e com o mundo que nos rodeia. Porque cada qual recebe de acordo com aquilo que oferece. O que nós temos dentro dos nossos corações é o que sai pela nossa boca, através das nossas palavras, é o que sai pelo nosso corpo, através do nosso comportamento, da nossa postura. Vigiai e orai, para que desta forma, é o Cristo que nos pede, possamos viver de uma forma mais plena, de uma forma mais eficaz, colaborando com o trabalho do Cristo e não caindo nas tentações que são inúmeras ao nosso redor. Há uma nuvem de testemunhas e há uma nuvem ali de amigos invisíveis nos convidando para que nós possamos cair também na tentação, nos erros, nas escolhas erradas, naquilo que não nos favorece em nada, que só nos prejudica. Por isso, o vigiai e orai é o que o Cristo nos pede e nos convoca para que realizemos. Quando Allan Kardec, lá no capítulo 6 do item 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, por orientação dos espíritos superiores, ressaltou a importância do estudo, nos dizendo: espíritas, amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Ele o fez com o propósito de nos dizer da importância dos conhecimentos adquiridos, aprendendo a selecionar o que verdadeiramente contribuísse para com o nosso enriquecimento íntimo. Por isso que ele nos coloca lá no Evangelho segundo o Espiritismo, através dos espíritos superiores, né, com a orientação deles, que nós precisamos estudar, precisamos conhecer ou nos conhecer para podermos aproveitar de uma forma mais efetiva essa oportunidade preciosa, é muito preciosa a vida que nós estamos tendo hoje na carne, no corpo físico. É uma oportunidade única. Nós não teremos outra oportunidade como essa. E lembremos, meus irmãos, que esta oportunidade que nós vivemos hoje, além de ser preciosa, é a nossa
melhor vida, né, que nós estamos tendo. O melhor de nós está hoje. Convém a reflexão. O que nós temos que nos melhorar um pouco mais para que a próxima encarnação seja melhor ainda do que essa? Aquilo que nós estamos oferecendo hoje é o nosso melhor, é aquilo que nós conseguimos. Mas lembremos que Deus é tão bom, tão magnânimo, tão amoroso, que permite a nós, seus filhos, que retornemos quantas vezes forem necessárias para reavaliarmos, para reaprendermos, para aprendermos, para nós adquirirmos tantas e tantas, né, qualidades, virtudes, para que nos melhoremos ainda hoje, de pouquinho em pouquinho. Mas comecemos hoje, não esperemos amanhã, porque amanhã nós não sabemos se estaremos ainda nesta preciosa oportunidade. Pode ser que já seremos chamados de retorno ao plano espiritual. E aí nós estaremos levando a nossa bagagem, repleta das nossas escolhas. E tal como André Luiz, né? Lá no começo da nossa reflexão, nós falamos um pouquinho do acontecido com o espírito André Luiz no filme ou no livro Nosso Lar, né? Nos convocando a atenção, porque ele turvou o seu pensamento e fez com que o ambiente psíquico dele se turvasse, convidando ele de retorno ao umbral. Devemos saber e entender que é imprescindível retomar o controle, o equilíbrio, porque inúmeras vezes nós, até no mesmo dia, porque não somos perfeitos, também nos desequilibramos. Então temos que fazer a escolha de retomar este equilíbrio, de retomar esse controle nas nossas vidas. Mas como? É tão difícil? É difícil. Mas nós podemos colocar aos poucos nas nossas vidas a reflexão de que, nossa, por que eu agi daquela forma? Por que eu falei daquela forma? Por que eu pensei daquela forma? Para que nós, dessa forma, com essa reflexão, possamos ir melhorando aos poucos os nossos sentimentos, pensamentos, atitudes em relação aos outros. Porque lembremos, tudo que nós oferecemos retorna para nós e de uma forma intensa, nos prejudicando ou nos trazendo uma energia positiva. Vai depender muito do que nós estamos oferecendo. E o que mostra naquele filme, nas cenas seguintes, é isso. É o André Luiz, ele retempera-se, ele se equilibra, ele se torna dono de si novamente e retorna ao lar para vivenciar momentos emocionantes que tocaram milhares de leitores e espectadores, que tocaram os nossos corações da forma com que ele se portou. Ele retornou àquela casa depois de se restabelecer e auxiliou
o marido da esposa que estava doente. Auxiliou o ambiente daquela casa de uma forma alegre, porque ele sabia que ele não pertencia mais àquela família física, mas ele tinha a responsabilidade de espírito imortal, de conduzir, de auxiliar de uma forma amorosamente aquela família que nasceu um dia e que agora era a família do coração. Era a família do seu íntimo. E desta forma, assim é a nossa própria vida, porque nós vivemos com as nossas criações, com as nossas escolhas, mas para que possamos atingir o alto, nós temos que nos colocar à disposição de melhora. E também é indispensável traçar um roteiro para a nossa organização mental no infinito bem e segui-lo sem recuar. Roteiro que se chama Jesus, para que possamos entender os mais secretos movimentos da nossa alma, o que está aqui dentro, as nossas escolhas, o que nós oferecemos, o que nós trazemos, o que nós levamos, aquilo que nos faz bem, aquilo que nos entristece, aquilo que nos regozija, que nos traz forças, que nos traz vontade de lutar, de melhorar, e aquilo que nos deixa ociosos, esperando que algo de alguma forma aconteça, mas esquecemos que as escolhas são nossas e que se nós queremos melhorar, a opção é a autoajuda, é nos programarmos para adentrarmos esse roteiro maravilhoso que Jesus nos oferece, que é todo pautado no amor, e deixar que este roteiro adentre os nossos corações para que de alguma forma nós possamos nos beneficiar dele. É Jesus nos pedindo para que tenhamos calma nas horas difíceis, para que os nossos desejos, que às vezes são incontroláveis, vejam na imagem de Jesus um consolo, nos pedindo para que naquele momento possamos acerenar e recuar um pouco para o pensamento se restabelecer. Que possamos todos nós, neste momento em que nos encontramos aqui, unidos em pensamento, com o auxílio dos amigos espirituais, nos colocarmos em oração, rogando a Jesus, o nosso amigo de todas as horas, que Ele permaneça conosco, que Ele nos carregue no colo, que Ele nos abrace amorosamente, para que o sintamos dentro de nós, para que sintamos o amor dele transbordando, nos convidando às melhores escolhas, para que contribuamos eficazmente no nosso ambiente psíquico e no ambiente
de todos os nossos companheiros de jornada, no ambiente da nossa querida Mãe Terra, que nos abriga carinhosamente nesta oportunidade. Roguemos a Jesus que Ele esteja conosco em todos os dias das nossas vidas, nos permitindo reencostar no seu regaço nos momentos difíceis e sorrir para Ele nos momentos de alegria, sabendo que Ele é o nosso companheiro de todas as horas da nossa jornada preciosa, que ora o nosso corpo físico abriga o nosso espírito. Que possamos, meus irmãos, nos colocar a essa disposição de entrega para este roteiro que se chama Jesus e nos deixar, nos permitir permanecer com Ele. Que assim seja. Que possamos retornar para os nossos lares com a paz nos nossos corações, lembrando que o roteiro mais seguro que existe no mundo é Ele, é Jesus, o nosso mestre e amigo de todas as horas. Muito obrigada pela atenção.